Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Durante essa semana estudaremos um outro aspecto da mordomia cristã, do ser um gestor de Deus. Veremos qual é a função da mordomia cristã. Quando a Bíblia nos ensina que devemos ser mordomos ou gestores de todas as coisas que Deus nos dá, que função tem isso nas nossas vidas? Nós já vimos algumas coisas, vimos os benefícios, vimos as bênçãos de sermos gestores dos recursos que Deus nos dá. Só que hoje veremos uma função mais específica da mordomia cristã. Ou seja, quando somos convidados para sermos gestores ou mordomos de Deus, Deus, por meio deste ensinamento de gestão, de mordomia cristã, Ele quer nos ensinar a colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com o cristianismo. Eu gostaria que você me acompanhasse agora na leitura de João, capítulo 13, versículo 17. João, capítulo 13, versículo 17. Jesus, nesse texto, nos dá uma grande demonstração do que é ser mordomo, qual é a função da mordomia em nossas vidas. Vou ler para você o que está em João 13, 17, que diz o seguinte: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Cristo diz que nós somos felizes quando praticamos aquilo que Ele nos ensina. Mesmo que muitas vezes não sintamos vontade de fazer aquilo que Cristo quer que façamos, por causa da nossa natureza pecaminosa, Ele diz que mesmo assim, se nós o obedecermos e fizermos a sua vontade, nós vamos ser felizes se nós praticarmos aquilo que Ele nos ensina. O propósito da mordomia cristã, o propósito desse ensinamento, dessa doutrina, é exatamente isso, nos ajudar a praticarmos na nossa vida aquilo que aprendemos. O propósito da mordomia cristã, ao nos tornar gestores de Cristo, é nos ensinar a vivermos a nossa fé. Afinal, como bem disse o apóstolo Tiago em Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. Mesmo que as obras não conquistem a nossa salvação e nem nunca o fizeram e nunca o farão, elas precisam ser a consequência de uma salvação em Cristo que está sendo operada em nós até hoje. Então você verá ao longo dessa semana o quanto é importante esta função da mordomia. Ela mostra-nos como devemos viver. E acima de tudo, ela mostra que o centro da nossa vida, o centro das nossas ações, o centro dos nossos pensamentos deve ser a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Criador e também o nosso Salvador. Aguardarei a você no programa de amanhã. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para você e eu sermos bons gestores, bons mordomos daquilo que Deus nos confiou, nós precisamos ter a Cristo como o centro da nossa mordomia. Quando temos uma relação com Cristo e Ele é o personagem central de nossas vidas, nós descobrimos a real função da mordomia cristã, de ser um gestor de Deus, e descobrimos, obviamente, o real sentido da nossa vida e do nosso cristianismo. É muito importante que Cristo seja o centro da sua vida, afinal, Ele é o centro das Escrituras. Em João 5,39 ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tudo na Bíblia aponta para Cristo e para o plano de salvação. E deste modo, não é de admirarmos de que Cristo precisa ser o centro da nossa mordomia. Quando administrarmos os recursos que Deus nos deu, o tempo, os nossos talentos, o nosso dinheiro e o nosso corpo,
quando administrarmos tudo isso, precisamos ter a Cristo como centro vivo de todas essas coisas, porque aí seremos bons gestores. Se Cristo não for o centro, não existe uma boa mordomia cristã. Cristo precisa ser o centro por dois motivos. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Segundo, Ele é o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Vou ler para você Colossenses 1, 16 a 18, para você entender o quanto a pessoa de Cristo é vital nas nossas vidas, para que tenhamos uma vida de qualidade e saibamos ser bons gestores de Deus. Colossenses 1, 16 a 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo aqui é apresentado como o Criador de todas as coisas, ou seja, nada do que existe no universo foi feito sem Jesus. Ele é apresentado também como mantenedor, porque aqui em Colossenses 1,17 é dito que nele tudo subsiste, ou seja, tudo e todos precisam da vida que vem dele. Ele é que mantém a vida de todos. E aqui também continua dizendo que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é o primeiro em importância entre todos os mortos, porque por meio da ressurreição dele, todos os justos serão ressuscitados. Então você perceba, Cristo é o centro de tudo nesta vida, é o centro do plano de salvação. Podemos comparar Cristo, amigo ouvinte, ao eixo de uma roda. Imagine uma roda de uma carroça. E ali tem um eixo. Este eixo ele é fundamental para manter, esta roda firme, para manter esta roda suspensa, diríamos assim, com estabilidade. Cristo é este eixo, este centro da roda viva. Sem ele, nós não temos estabilidade, sem ele, a nossa vida não gira, não flui. Por isso, Cristo é o centro fixo de todo cristão. E não foi à toa que ele disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Tenha Cristo como o centro da sua vida e o centro da sua mordomia. Aí sim você será um bom mordomo, um bom gestor de Deus. Obrigado por sua companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem aprendemos que Cristo é o centro do universo, é o centro da nossa vida, e quando temos a Cristo como centro de nossa existência, nós podemos ser bons mordomos, bons gestores de Deus, porque tudo gira em torno de Cristo. Hoje eu quero falar com você brevemente sobre uma doutrina bíblica que vai ajudar você a entender mais ainda a pessoa de Cristo e o plano de salvação. Essa doutrina se chama a doutrina do santuário. Talvez você não tenha ouvido falar na sua igreja sobre essa doutrina, porque realmente a maioria das igrejas deixou de entender esse assunto e foi dedicando-se a outros aspectos da fé cristã. Mas eu queria mostrar para você brevemente a doutrina do santuário, porque se você estudar esta doutrina, você vai entender melhor a pessoa de Cristo, o plano de salvação e, consequentemente, você terá mais ensinamentos e motivação para ser um mordomo, um gestor de Deus. Vamos ler aqui Hebreus 8, 1 e 2, que diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, tudo aquilo de essencial que o autor de Hebreus falou até agora, vai se concluir nisso aqui, amigo ouvinte. Então vamos lá. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Veja, o essencial de tudo aquilo que o autor de Hebreus escreve é o seguinte:
temos um sumo sacerdote que assentou à direita de Deus e que hoje é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, a Bíblia mostra que existe um santuário no céu, que Cristo está sentado à direita de Deus nesse santuário e que Cristo ministra nesse santuário. Você e eu não sabemos todos os detalhes do ministério de Cristo no santuário celestial, mas sabemos o que ele se encontra fazendo lá. Em primeiro lugar, 1 João 2, 1 e 2 diz que Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso representante diante do Pai. Não que Cristo pede para o Pai nos amar, porque o Pai nos ama. Mas Cristo, como advogado, ele existe para nos representar diante do Pai por causa das acusações constantes que Satanás fez a nós e faz até hoje. Então Cristo é o nosso representante como advogado de defesa, diríamos assim. Ele garante, com sua presença no santuário celestial, ele garante o nosso perdão todos os dias quando confessamos e nos arrependemos. Só que na sua função de sumo sacerdote, Cristo não é só advogado, ele é também juiz. No santuário terrestre, que Deus pediu para os israelitas construírem um santuário terrestre que seria uma copiazinha das realidades celestiais, tinha a figura do sumo sacerdote que uma vez ao ano ele fazia uma limpeza total do santuário. Porque cada vez que o pecador oferecia um sacrifício, este sangue do cordeirinho era jogado para dentro do véu, da cortina do santuário. E uma limpeza era necessária a cada ano. Esse dia de limpeza era considerado um dia de juízo e era chamado de dia da expiação. Neste momento o povo continuava a sua reconciliação com Deus, porque tinha certeza que além de Deus agora perdoar os pecados que estavam arraigados na vida deles, agora Deus vai tirar aqueles pecados da vida deles de uma forma definitiva, porque eles foram transferidos para o santuário celestial. Então a limpeza do santuário celestial representava o juízo de Deus, quando ele vai acabar com o pecado e todos os pecadores que não se arrependeram. Então você percebeu, se você estudar algo mais sobre a doutrina do santuário, você vai entender uma coisa interessantíssima, que Cristo não está de férias no céu. Além de ser o seu advogado, ele é o seu juiz. Nós já nos encontramos, diríamos assim, no dia da expiação, no dia do juízo. Porque quando estudamos a doutrina do santuário, nós conseguimos perceber que a primeira fase do juízo já começou, para que Cristo possa concluir esta fase e voltar para nos buscar. Então a doutrina do santuário mostra que Cristo é o centro, ele é o nosso advogado, ele já foi o nosso sacrifício e hoje, além de ser o sacrifício, ele é o advogado, ele é o nosso juiz. E eu lhe pergunto, amigo ouvinte, se o seu advogado é também o seu juiz, como que você vai perder a causa? Apenas se você não tiver a Jesus como seu Salvador. Por isso eu lhe convido agora, para finalizar esse estudo com chave de ouro, e você ser motivado a continuar estudando a doutrina do santuário, me acompanhe na leitura de Hebreus 4, 14 a 16, que diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: já que Cristo é o nosso sumo sacerdote, conservemos a nossa confiança em Deus, conservemos a nossa confiança no perdão dele. Temos a certeza de que podemos ir até esse sumo sacerdote pela fé, para que nos ajude em nossas fraquezas. E no verso 16 ele diz assim, nos acheguemos com confiança junto ao trono da graça. E por quê, amigo ouvinte? Porque Cristo estando no santuário é a certeza de que você e eu temos graça, perdão, misericórdia e socorro em qualquer ocasião. Que você estude cada vez mais essa doutrina e que essa doutrina seja uma bênção na sua caminhada cristã. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos aprender de que maneira podemos comprovar que uma doutrina é boa ou não. Estamos estudando nesse trimestre sobre mordomia, ou seja, como que você e eu podemos ser bons mordomos, gestores das coisas que Deus confiou a nós, como o nosso tempo, o nosso corpo, os nossos recursos, os nossos talentos. E obviamente que neste processo de gerenciarmos as coisas que Deus nos deu, precisamos gerenciar bem a nossa vida espiritual. E para que possamos gerenciar bem a nossa vida espiritual, é fundamental que saibamos distinguir entre uma doutrina correta e uma doutrina errada. É óbvio, amigo ouvinte, que eu não poderia falar tudo sobre este assunto para você. E você pode aprender muito sobre este assunto pedindo algum estudo bíblico que a Rede Novo Tempo oferece a você. Então eu gostaria de dar aqui algumas dicas iniciais para que você possa seguir na sua jornada cristã com segurança, tendo a certeza de que está realmente aprendendo aquilo que Deus quer que você aprenda. Primeiramente, uma doutrina correta, ela é cristocêntrica, ou seja, ela é centralizada na pessoa de Jesus. Em João 5, 39 e 40, Jesus criticou os fariseus por estudarem e examinarem as Escrituras, mas não encontrarem a Cristo como o centro das Escrituras. Afinal, as Escrituras apontam para Cristo, o centro de toda a revelação escrita, o centro de toda a Bíblia é a salvação por meio de Cristo. Então, primeiramente, a doutrina verdadeira ela é ancorada em Cristo. Em João 14, verso 6, ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando uma doutrina não tem a Cristo como centro, ela não é verdadeira. Porque toda doutrina ou todo sermão pregado devem ser avenidas que conduzam as pessoas a Jesus. Então, primeiro ponto, avalie se tal doutrina é realmente cristocêntrica. Segundo ponto, uma doutrina para ser verdadeira, além de ser cristocêntrica, obviamente, uma coisa puxa a outra, essa doutrina tem que estar baseada na Bíblia. Em João 17,17 é dito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só podemos ser beneficiados em nossa vida espiritual, beneficiados de verdade, se a nossa vida estiver sendo santificada, transformada, de acordo com o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, se uma doutrina não estiver também solidificada na Bíblia, essa doutrina é falsa. E terceiro aspecto, a doutrina deve impactar nossa maneira de viver. Em Tiago 1,27 lemos que a religião pura e sem mácula para Deus é ajudar aos órfãos e às viúvas em suas necessidades. E em Apocalipse 14,12 lemos que os santos, os filhos de Deus, nos últimos dias, serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, a doutrina tem que impactar a sua vida de tal forma que você ama as pessoas e passa a respeitar cada vez mais a lei de Deus. Óbvio, você será sempre um pecador, terá falhas, porém as suas vitórias serão maiores que suas derrotas e você estará sempre segurando-se nas mãos de Cristo. Avalie as doutrinas de sua igreja, reavalie as suas crenças com base nessas dicas iniciais e aprofunde-se pedindo gratuitamente um estudo bíblico para a Rede Novo Tempo. Você pode escrever para a Rede Novo Tempo, por exemplo, você pode escrever para escolabiblica@novotempo.com e pedir gratuitamente um curso bíblico dizendo o seguinte: eu quero um curso bíblico que foi oferecido pelo Leandro Quadros no programa Lições da Bíblia. Você receberá esse presente para continuar aí
reavaliando a sua vida espiritual e percebendo se as doutrinas nas quais você acredita realmente estão centralizadas em Cristo, centralizadas ou amparadas pela Bíblia, e se elas realmente afetam a sua conduta e tornam você uma pessoa ainda melhor. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Deus confiou a você e a mim a administração da graça dele, diríamos assim. Nós somos mordomos, somos gestores de Deus. E entre as coisas que ele nos confiou é a pregação do Evangelho, e por isso nós somos gestores da graça dele, para que possamos disponibilizar esta graça, essa salvação, a outras pessoas. O detalhe, amigo ouvinte, é que Deus deseja que nós comuniquemos às pessoas que qualquer ser, qualquer indivíduo pode ser declarado justo por meio da fé em Cristo. A justificação pela fé em Jesus Cristo é o centro da nossa mensagem. Entretanto, Deus deseja que, juntamente com esta mensagem, você e eu demos 3 recados finais à humanidade. 3 mensagens angélicas. Por que eu digo 3 mensagens angélicas? Porque em Apocalipse 14, dos versos 6 ao 12, você percebe que algumas Bíblias intitulam esse trecho de as 3 mensagens angélicas. Na visão que João teve, aparecem 3 anjos no céu com 3 diferentes mensagens ou recados que ajudam as pessoas a se prepararem a tomarem uma decisão pouco antes da volta de Cristo. Por isso que você e eu, ao falarmos de Jesus como o único caminho para a salvação, e ao falarmos de Jesus como aquele que pode nos proporcionar perdão e justificação, precisamos contextualizar, juntamente com a mensagem de salvação, esses 3 últimos recados. Porque esses 3 últimos recados são advertências de Deus para que a humanidade não adore ao poder representado pela besta, aceitando um falso dia de adoração pouco antes da volta de Cristo. Eu recomendo, amigo ouvinte, que você leia Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, e que você perceba que, juntamente com a mensagem da justificação pela fé em Cristo, Deus tem 3 últimos recados à humanidade. No primeiro recado, quando Deus diz que vai cair Babilônia, no verso 8, ele está dizendo que toda a confusão religiosa um dia vai acabar e que somente comprometendo-se com Cristo e com a pessoa do Espírito Santo e com as verdades que o Espírito revela é que podemos não cair juntamente com a confusão religiosa que existe no mundo, querendo nos dizer que todos os caminhos conduzem a Deus, sendo que biblicamente isto é inviável. Na verdade, amigo ouvinte, eu mencionei para você o segundo recado, a segunda mensagem angélica. A primeira é um convite para adorarmos a Deus porque já chegou a hora do juízo dele. E obviamente que adoramos a Deus, recordando do dia especial que ele estabeleceu para o adorarmos, que é o sábado bíblico. E o terceiro convite, ou o terceiro recado de Deus, é para que não aceitemos o sinal da besta e nem adoremos a sua imagem. É para que não aceitemos uma falsa adoração no lugar da verdadeira adoração a Deus. Amigo ouvinte, aprofunde-se nesse estudo. Peça à Rádio Novo Tempo um curso bíblico grátis para que você possa compreender ainda mais essas verdades bíblicas. E com certeza, além de você entender a vontade de Deus para a sua vida, você será um bom mordomo, um bom gestor de Deus em administrar, em levar esta mensagem de salvação e de advertência à humanidade, para que preparemos juntos um povo que aguarda o retorno do Senhor. Fique na paz de Cristo, um abraço carinhoso e até amanhã.
Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obviamente que além de administrarmos a mensagem de salvação, sermos gestores dessa mensagem, distribuindo-a a outras pessoas, Deus quer que você e eu sejamos gestores da nossa própria vida. E uma das maneiras de gerenciarmos a nossa vida cristã é permitindo que o Espírito Santo nos santifique, nos torne pessoas melhores. Hebreus 9,14 diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Entre outras coisas, esse texto diz que o Espírito Santo deseja, Cristo por meio do Espírito deseja purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, Deus quer renovar a nossa mente, renovar o nosso estilo de vida. Deus nos convida para que nos tornemos santos. Vou ler para você 1 Pedro 1,15-16, que diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo, amigo ouvinte, não é ser impecável. Não é não pecar mais. Quem pensa isso não entendeu a Bíblia e precisa estudar a Bíblia devidamente. A palavra santo na Bíblia significa consagrado ou separado para uma finalidade especial. Quando Deus convida você e a mim para sermos santos, Ele está nos convidando para que sejamos separados do pecado e sirvamos a Deus, vivamos para Ele. Porém, essa santificação bíblica ela é um processo diário que vai se completar só na volta de Jesus, quando Ele extinguir o pecado tanto da nossa natureza quanto do mundo. Você e eu sempre estaremos na presença do pecado até a volta de Jesus. Mas o Evangelho nos mostra que, antes de Jesus voltar, já a partir de hoje, nós podemos ser libertos do poder do pecado. E isso ocorre diariamente. Infelizmente, por termos uma natureza dentro de nós pecaminosa e porque o pecado se encontra no mundo, não estamos livres do pecado porque estamos na presença do mesmo. Mas Deus promete que se você for humilde em aceitar a Cristo como Salvador e não for arrogante em pensar que você se santifica por suas próprias obras, com certeza o Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Se você tiver o coração aberto para isso e reconhecer que é um pecador que precisa desesperadamente da graça de Jesus todos os dias. Agora tem um detalhe: a santificação é algo prático na vida do crente. Tem muitos que dizem que estão passando pela santificação, mas são arrogantes, tratam mal as pessoas, são pessoas amargas. Acham que ser santo é se separar do mundo e viver com a cara fechada. Isso nada tem a ver com santificação. A santificação bíblica se reflete num estilo de vida que faz a diferença na sociedade. Em Tiago 1:27, o apóstolo diz que a religião pura e sem mácula a Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. E João 13:35 diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não existe santificação verdadeira se esta não é manifesta de forma prática na vida do indivíduo. Ele precisa demonstrar que é uma pessoa obediente a Deus, mas amorosa para com as pessoas, humilde, não arrogante e ao mesmo tempo precisa demonstrar por meio de suas ações que se preocupa também com o próximo, com os necessitados e que não olha só para o seu próprio umbigo. A mordomia cristã simplesmente é uma embalagem externa, ou seja, a forma como você é um mordomo, como você administra a sua vida, revela aquilo que está no seu interior. Que Deus, amigo ouvinte, transforme o nosso interior para que isso se reflita de uma forma prática e atuante na nossa vida exterior.
Um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Infelizmente, amigo ouvinte, por ainda estarmos em um mundo de pecado, tendo uma natureza pecaminosa dentro de nós, podemos, por nossa negligência, nos afastarmos de Deus. É possível que você tenha sido um excelente mordomo de Deus ao gerenciar a sua vida e todos os recursos, talentos e dons que Deus lhe deu. Porém, é possível que hoje muitos ouvintes sejam péssimos mordomos ou nem sejam mais mordomos de Cristo. Mas eu quero dar uma notícia para você. Jesus pode restaurar a sua mordomia. Ele pode restaurar você e tornar você um novo mordomo, uma nova mordoma, ou seja, um bom gestor e uma boa gestora de Jesus Cristo. Por meio da sua graça, Jesus pode ensinar você a gerenciar novamente o seu corpo, os seus talentos, os seus recursos e o seu tempo. Para que isso aconteça, você precisa unicamente aceitar o pedido que Deus faz em Isaías, capítulo 1, verso 18. Vou ler para você esse texto na Nova Versão Transformadora. Isaías 1, verso 18. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Que texto maravilhoso, amigo ouvinte. Deus aqui convidou aos israelitas a resolverem este problema chamado pecado. E Deus disse o seguinte: venham resolver comigo este problema, embora os pecados de vocês sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se você atender a esse pedido de Deus, a este convite, Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar você como cristão, como cristã. Ele vai restaurar você como um mordomo, como um gestor de Cristo. Permita, amigo ouvinte, que Deus faça isso agora. Não espere você ser bonzinho ou ser santo para ir a Deus, porque isso é impossível. Vá a Deus do jeito que você está e Ele tornará você uma pessoa santa, uma pessoa consagrada. Também não pense em pecabilidade. Não é isso. Pense em transformação. Transformação é um processo que vai levar a vida toda. E se você pensar em transformação, se você pensar em crescimento ao invés de impecabilidade, você estará no caminho certo. Você será motivado, motivada a se tornar cada vez melhor. Mas nunca tente isso sem Jesus. Nunca tente isso sozinho. O momento agora é o de você se reconciliar com Deus ou reforçar a sua relação com Ele caso não esteja longe de Deus e atender ao convite dele em Isaías 1,18. Venham, vamos resolver este assunto. Mesmo que seus pecados sejam os piores possíveis, eu posso tornar a sua vida uma vida diferente. Eu posso tornar os seus pecados brancos como a neve ou como a lã. Basta você me permitir isso, é o que Deus está dizendo. Exerça a fé em Jesus, porque Jesus é maior do que os seus pecados. Ele é mais poderoso que os seus defeitos. Ele é mais poderoso do que os seus vícios. Apegue-se a Jesus, não desanime, porque Ele não desanima de você. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Um abraço carinhoso, um bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.